Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem está falando é o professor Vinícius com mais uma eletiva de desenho para os meus alunos do sexto ano. Porém, se por um acaso você não for meu aluno do sexto ano e estiver aqui assistindo esse vídeo, não tem problema, você pode continuar assistindo à vontade. Eu espero que você goste, tanto quanto eu espero que meus alunos também gostem do conteúdo que eu preparei para eles hoje, né? Nessa aula de hoje a gente não vai ter nenhum desculpa, não vai ter nenhum tutorial, né, de como fazer alguma técnica de desenho, alguma coisa, né? Eu vou falar só da profissão desenhista nessa aula, né? Vou falar da profissão desenhista e suas áreas possíveis de atuação com o desenvolvimento dessa habilidade, que é desenhar, né? E por que irei falar desse tema nessa aula? Eu vou falar desse tema pois sinto que, por ser uma matéria eletiva que tem por objetivo apresentar caminhos para o aluno do que é possível fazer com o seu sonho, acho pertinente mostrar aqui um pouco do que seja a profissão desenhista, suas áreas de atuação, para que possam visualizar os motivos de se aprender tal habilidade. Né? Então, o que é a profissão desenhista? O desenhista é aquele artista que produz representações gráficas, seja de abstrações, objetos, pessoas, locais ou situações existentes ou não, né? Que você pode retratar uma história fantástica, imaginativa, né? Fazer um conto imaginativo, né? Nos desenhos, tudo. Suas intenções na realização podem ser variadas, como a melhor compreensão de um determinado assunto, suscitar discussões, excitar posicionamentos, promover entretenimento, reflexões, vender um produto ou decorar e enfeitar objetos e locais, né? As ilustrações de um desenhista podem ser feitas de forma digital em um computador ou com técnicas tradicionais, usando lápis, pincéis, tinta, xilogravura, né? Já pincelei um pouco sobre o que é xilogravura para vocês na aula que eu falei de mangá, né? Nessa aula eu tinha falado um pouquinho que a xilogravura é um estilo de arte muito difundido no Nordeste, né? E como se faz a xilogravura? Você esculpe na madeira o desenho, né? Deixa ele como se fosse um carimbo. Aí você passa tinta em cima dessa madeira esculpida e carimba no papel o desenho, né? Aí você tem o desenho de estilo gravura, né? O desenhista também pode usar outros materiais, né? Pode utilizar ainda técnicas ao seu desenho como colagens e montagens, né? Suas produções são feitas por livre inspiração ou por demanda de seus empregadores e clientes, né? Por demanda é quando o desenhista trabalha como freelancer, né? O desenhista ele pode elaborar ilustrações para diversas áreas. Ele atua na produção dos traços, na escolha das cores e até mesmo na animação de imagens quando ele vem a trabalhar de animador. O mercado para o profissional, né, hoje ele apresenta uma remuneração que varia bastante nos estados brasileiros, de estado para estado, de R$ 1.200 a R$ 2.900, né? Segundo dados do Cadastro Geral de Emprego e Desempregados, CAGED, de 2018 do Ministério do Trabalho. O mercado de trabalho para o desenhista tem algumas ramificações. Ele pode prestar serviço freelancer, como eu já falei, né? Ou seja, por demanda específica e sem vínculo empregatismo. A pessoa vai receber só pelo trabalho contratado, né? Por exemplo, uma empresa precisa de uma ilustração para um livro infantil, aí ela te contrata para fazer essa ilustração e paga por essa ilustração apenas, né? Sem ter o vínculo empregatício, de fato. Seu serviço é requisitado por pessoas físicas ou jurídicas, né? Por exemplo, em editoras ou jornais, como eu disse, o desenhista pode ser chamado para ilustrar livros, reportagens especiais, ou então o cliente pode pedir um desenho único para presentear alguém ou usar de forma decorativa em sua casa. As agências de publicidades utilizam os desenhistas para criar logotipos, campanhas e desenhar propagandas em geral. Nesses ambientes, o profissional atua na maioria dos casos no computador, visto que se busca uma finalidade mais reprodutiva de sua arte. O desenhista encontra espaço também na produção de histórias em quadrinhos e desenhos animados, podendo ser o artista principal dessas criações ou no papel de auxiliar de uma obra já estabelecida, como a gente vai ver aqui mais para frente quando eu falar da profissão quadrinista. Outro caminho possível ao desenhista é o ensino. Né? Como professor, ele também terá a oportunidade de ensinar pessoas em todas as idades que tenham interesse em conhecer as técnicas de desenho.
Bom, já que eu falei um pouco da profissão desenhista, né? Agora eu vou falar quais profissões usam essa habilidade de desenho, né? Se você pode usar essa habilidade sendo um arquiteto, sendo um artista plástico, um caricaturista, um cartunista, designer gráfico, designer de interiores, desenhista cadista, costureira, designer têxtil, desenhista artístico, designer automotivo, designer de joias, de produto, de embalagem, de móveis, desenhista de construção civil, desenhista projetista, estilista, maquetista, paisagista, professor de artes, como já citado, quadrinista, tatuador e web designer. Né? Você vê que essa habilidade, desenvolver essa habilidade pode te fazer ir para diversos campos, né? Por aí. Só aqui eu já listei 24, mas tem muito mais campos onde você pode atuar como desenhista. Nessa aula eu falarei um pouco sobre a profissão quadrinista, já que a nossa eletiva está mais voltada ao desenho e ao quadrinho, né? Já que já passei até aulas falando de características de quadrinhos para vocês, né? Um quadrinista é um profissional que trabalha com a produção de histórias em quadrinhos. Geralmente ele roteiriza e desenha toda a história, mas tem também dentro dessa profissão algumas divisões, como roteirista, cria a história, desenhista, elabora os desenhos, colorista, dá cor aos quadros e arte finalista finaliza com tinta ou de modo digital. O letrista acrescenta os balões com os diálogos ou as onomatopeias, editor e assistente de editor mandam as páginas para publicação, né? Você pode ver que dentro dessa profissão tem diversas ramificações também, né? Onde você pode atuar. E não apenas sendo um roteirista, o desenhista da própria HQ, né? Tem essas semi-divisões ainda dessa profissão, mas você pode também roteirizar e desenhar a sua própria também. E se você se tornar um artista mais independente, você pode usar o Cartaz para tentar financiar o seu trabalho, para gerar público, essas coisas tudo, como eu vou falar mais para frente, né? Hoje o mercado ele está crescendo muito graças ao trabalho de editoras como Pipoca e Nanquim, que é uma editora muito boa de quadrinhos, tanto nacionais quanto internacionais, né? Só coisa que vale muito mesmo, só obra muito boa, né? Eles resgataram o trabalho do Jaime Cortez, que é um conterrâneo da gente, né? Na verdade ele é um português que se naturalizou brasileiro, mas é conterrâneo aí da gente. Muito boa a obra que o Pocananquim relançou aí, tá nos dando a oportunidade de ter o trabalho dele como ele merece mesmo. Né? Os estúdios Maurício de Souza também, que faz um trabalho impecável aí, né? O próprio Maurício ele virou pode ser chamado o Walt Disney brasileiro, né? Que tem parque, tem produto, tem filme, tem desenho animado, tá ramificado aí em diversas áreas, dentre outras, né? E também na cena mais independente, por meio de financiamento coletivo, como feitos em ferramentas como Cartaz, que eu já citei aqui para vocês, onde artistas e também editoras pequenas tentam financiar o seu trabalho por esse tipo de campanha de financiamento coletivo. Já adquiri diversos quadrinhos dessa forma, como Dampir, Dylan Dog, e o que estou aguardando chegar no momento, pois ainda está em andamento a campanha do livro, de aniversário de carreira do nosso quadrinista Pedro Mauro. Quem é Pedro Mauro, né? Quando falamos de artistas de quadrinhos brasileiros, vem em nossa mente primeiro Maurício de Souza, ou Ziraldo. Né? Porém, para além deles, também tivemos o Jaime Cortez, como eu falei, né? O próprio Jaime Cortez é um artista nacional que impulsionou o Maurício de Souza a ser o que ele é hoje, né? Porque quando o Maurício de Souza estava no começo de carreira, ele queria escrever histórias de terror, quadrinhos de terror. E o Jaime Cortez leu um quadrinho de terror dele e falou: Olha, Maurício, isso aqui você não tem muito talento para história de terror, não. Fica nos quadrinhos de humor mesmo, né? Que aí ter sucesso aí. E o Maurício de Souza, confiando no conselho do Jaime Cortez, que era sempre muito certeiro, foi lá e continuou com a Turma da Mônica, né? Não fez mais muitos quadrinhos de terror e continuou com a Turma da Mônica e virou esse império que é hoje, com parques de diversão, filmes, animação e tudo mais, né?
Temos também o de quadrinista brasileiro Thiago Spikert, que é dono do canal e da editora Cras, né? Depois eu posso colocar num cartãozinho aqui para vocês conhecerem o trabalho dele, né? O Cras Conversa, onde ele fala bastante da profissão desenhista, da profissão quadrinista, de técnicas de desenho também, né? Vocês podem estar assistindo aí para estar adquirindo mais conhecimento. E o Pedro Mauro, que esse ano comemora 50 anos de carreira, lançando, por meio de financiamento coletivo, o livro Cowboy 50 anos de carreira, Pedro Mauro. Aqui está a capa do livro, né, que vai sair esse ano com o trabalho do Pedro Mauro, né? E o Pedro Mauro Moreno, que é conhecido como Pedro Mauro, ele é um quadrinista e ilustrador brasileiro que iniciou a carreira aos 16 anos de idade, como assistente de Ignácio Justo e Histórias de Guerra da editora Taika. Para vocês verem como vocês podem iniciar as suas carreiras cedo também, né? Se motivar aí a trabalhar, a estudar, a correr atrás dos sonhos, né? Por quê? Porque o Jaime Cortez ele conseguiu ser reconhecido internacionalmente e trabalhar até para a editora Bonelli, como a gente vai ver no próximo slide. Ele começou como assistente de Ignácio Justo em Histórias de Guerra na editora Taika. Nessa mesma editora ele publicou o Faroeste Pancho, publicado durante 2 anos. E em 2014, olha só, ele foi descoberto no Facebook. Ai, todo mundo fala mal do Facebook, que o Facebook é para ver a vida dos outros, que o Facebook é fofoca, que o Facebook só tem notícia falsa, que o Facebook é isso, que o Facebook é aquilo. É aquela coisa que eu falo nas minhas aulas de tecnologia. O problema não é o Facebook, né? O problema não é a rede social, não é a ferramenta. O problema é o mau uso que as pessoas têm dessa ferramenta, né? Por quê? Porque o Pedro Mauro, utilizando essa ferramenta, divulgando seu trabalho por essa ferramenta, né? Ele foi descoberto em 2014 no Facebook pelo roteirista italiano Gianfranco Manfredi, que é esse gordinho aí de óculos, redondinho, que está do lado do Pedro Mauro, que está segurando uma página do quadrinho dele, né? Então ele conseguiu esse reconhecimento pelo Gianfranco Manfredi, esse roteirista italiano, que pediu, né, para ele fazer, pediu para ele desenhar um quadrinho chamado Adam Wide, né, uma minissérie escrita pelo roteirista italiano de Mágico Vento, da editora Sérgio Bonelli. Né, tudo isso usando a ferramenta Facebook, para vocês verem, se você tem um bom uso dessa ferramenta, você pode até impulsionar a sua carreira aí, né? Você pode até se impulsionar. E por que falei do Pedro Mauro? Como citei já aqui o Cartaz como uma das formas que hoje o quadrinista tem para conseguir financiar os seus projetos. Nada como falar de um artista que hoje está usando essa forma para lançar o seu livro, né, para dar esse exemplo aí para você. E como se tornar um desenhista? A profissão desenhista demanda habilidade manual para lidar com detalhes e conhecimento de diferentes técnicas existentes na história da arte. Por isso que algumas videoaulas minhas eu ensinei para vocês como fazer uma perspectiva, como desenhar o rosto, como usar as formas geométricas, né? Por isso é importante você investir em capacitação técnica se você tem interesse em seguir carreira nisso aí, né? Porque não existe caminho fácil para as coisas, né? Tudo é muito difícil sempre e demanda investimento e tempo. Né? Então você tem que investir na sua própria capacitação técnica, né? Um processo contínuo de aprendizado para se modernizar cada vez mais. A formação profissional do desenhista pode ser obtida por meio de cursos livres de desenhos oferecidos por profissionais do ramo que ensinam as principais técnicas e formas de lidar com os materiais de desenho. Para quem busca um aprofundamento maior na profissão de desenhista, realizar um curso superior é um passo importante e pode ser necessário para ingressar em alguns setores de mercado de trabalho. Faculdades de artes visuais, artes plásticas e design contam com grades curriculares que contemplam atividades do desenhista. Né? E é importante estar atento ao currículo desses cursos para realizar uma escolha segura e focada em seus interesses, né? Para você se desenvolver sempre da melhor forma aí, para você conseguir construir a sua carreira. E além disso, é fundamental que você forme um portfólio com seus trabalhos, para você poder divulgar ele nas mídias sociais, nas redes sociais, como Facebook, Instagram, tal como o Pedro Mauro fez para ser aí, não sei se ele já tinha essa intenção de ser descoberto, né, por alguém, mas
tal como Pedro Mauro fez, que conseguiu aí ser visto por uma pessoa aí de fora importante que acabou convidando ele para fazer o desenho de um quadrinho lá, né, na Itália. Isso pode conquistar clientes e até oportunidades mais rentáveis, né? Por isso que eu falo que o problema não são as ferramentas, o problema não é o Facebook, não é o Instagram, não é o Twitter, o problema é o mau uso dessa ferramenta, né? Se você usa bem, você consegue conquistar cliente, consegue conquistar oportunidade mais rentável, você consegue melhorar a sua vida. Além disso, participar de feiras e eventos geeks ajuda bastante a ter contato com os profissionais da área e a pegar algumas outras dicas, pois uma boa rede de contatos faz toda a diferença, não só para esta área, como para outras áreas também. E por essa aula é só. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo que eu falei nessa aula sobre a profissão desenhista, né? Gostado de conhecer um novo artista que talvez vocês vão procurar mais. Né? E nesse último slide, para encerrar, eu não coloquei nenhuma figura dando tchau para vocês, mas eu coloquei aqui novamente o desenho do Alex Ross. Eu comentei sobre ele na segunda videoaula da nossa eletiva, onde eu falei um pouco de motivação, né? Que aqui está o Superman, desenhado pelo Alex Ross quando ele era criança, né? E aqui está o Superman, desenhado pelo Alex Ross na sua fase adulta, para você ver como ele progrediu, nunca desistindo, sempre praticando, sempre estudando novas técnicas, né? Sempre produzindo mais, né? Sempre fazendo mais. Então, por isso que eu coloquei essa imagem para relembrar, como eu tento lembrar para vocês na aula 2, de vocês não desistirem na primeira dificuldade do desenho, de vocês não desistirem se vocês estiverem errando ou não, que o importante nesse momento é o processo de aprendizagem. Se vocês estão conseguindo compreender o porquê de tal traço ser feito de tal maneira, do porquê dessa forma geométrica ser usada dessa maneira, do porquê se eu usar as linhas dessa maneira me ajuda a dar tal profundidade no desenho, né, para vocês conseguirem se desenvolver e quem sabe atingir o mesmo nível de um Alex Ross, né, porque ele saiu desse Superman para esse Superman, né, e por isso que vocês não devem desistir nunca na primeira dificuldade, seja no desenho, seja em outra matéria, ou seja em qualquer área aí da vida. Então, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E é isso, meu povo. Tchau, tchau.